E aí, estamos aqui mais um dia, estou aqui mais um dia para contribuir com a minha vida e talvez com um pouco da sua. Bom, vamos em frente, a gente está finalizando hoje um dos pilares, né? Lembra que eu contei da dependência, independência e interdependência? Entre a dependência e a interdependência tem três pilares e hoje a gente está completando o primeiro, que é da proatividade. Então, hoje, sobre o que a gente vai falar? A gente está finalizando esse capítulo, né? Então, a gente vai falar sobre o controle direto, indireto e inexistente, tá? A diferença entre eles. A gente vai aprender a oração dos alcoólicos anônimos, que tem muito a ver com isso. A gente vai falar de como expandir, né, o seu círculo da influência e como que isso vai que isso pode resultar na sua vida, né? O que muda, como isso é bom ou como isso é ruim, né? A gente vai falar sobre a diferença do ter e a diferença do ser. A gente vai falar sobre as consequências e enganos, então coisas que podem acontecer mesmo baseado em decisões conscientes, né? Assumindo e mantendo o compromisso, né? Que é o tal é que fala? Compromisso e coerência, né? E também ele fala sobre testes práticos de como aplicar e ser proativo. Então, vamos lá. Seguinte, a primeira coisa que eu quero falar é sobre a diferença do que é controle. O que é controle direto, indireto e inexistente. O controle direto é aquele que depende 100% do seu comportamento. É o que basicamente vai desencadear o chamado vitórias pessoais. Aquela vitória, né? Vitória individual, vitória pessoal. É aquela vitória que ela é só sua. Cara, eu acordei mais cedo. Cara, hoje eu fui na academia. Cara, hoje eu cumpri o que eu precisava cumprir, que top. O controle indireto é aquele que depende do comportamento das outras pessoas, ou seja, é a chamada vitórias públicas, né? Aquele cara que ele é muito bom de conversar, ele é um grande influenciador. O influenciador é um cara que tem vitória pública, porque com a argumentação dele, com o que ele fala, ele consegue mudar o pensamento de uma pessoa, logo ele muda o comportamento. Então, como que você alcança essa vitória pública, né? Ou consegue influenciar uma situação, um problema indireto a você? É melhorando a sua comunicação. Basicamente é isso. E o problema inexistente é aquele cara que não tá mais na sua mão, não dependendo de você nem do outro, como o passado. O passado já passou, cara. Então você não tem o que fazer. Uma batida do carro bateu. O que você vai fazer? Você não vai fazer nada. Não tem como mudar aquela situação. Ela está no passado, já bateu. Então, o que você pode fazer é você pensar como você vai se comportar mediante a esse acontecimento, né? A essa batida, a esse erro do passado, tá? Então, é basicamente, olha, tô com a situação aqui, ou eu posso choramingar, ou eu posso me lamentar, ou eu posso conviver com isso, tá? E aí entra a tal da oração dos alcoólicos anônimos, e eu quero ler ela para você. Então, é basicamente assim: Senhor, me dê coragem para mudar as coisas que podem ser mudadas. Me dê serenidade para as coisas que não podem ser mudadas e me dá sabedoria para distinguir cada uma. Então é isso. Então dá a você coragem para você mudar o que você precisa mudar, que é comportamento seu, é um problema direto. Você precisa conviver com o que já passou, então você tem que ter serenidade, calma, tranquilidade, fingir que não existe, e você só precisa saber distinguir isso. Bom, e aí entra a questão do círculo da influência, né? Como que isso se enquadra na vida da pessoa, como você pode aumentar isso. Bom, basicamente ele conta a história de um cara numa organização, numa grande empresa, que o presidente era muito foda, o cara antecipava a tendência, o cara tava na frente de todo mundo, o cara fazia todo mundo ganhar dinheiro, só que o cara era um estúpido. O que valia era a fala dele e só dele. Então, é basicamente isso. Eu falei, a água parou, eu falei, a água andou de novo. E é isso. E para todos os executivos não tava nem aí. Cara, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer isso, terminando isso, você vai para cá. Eles não tinham opinião. Isso gerava burburinho. Todo mundo reclamava desse cara. Falava, não vai se aposentar não, e tal, tal, tal. Beleza. Só que um desses executivos da empresa não era o cara do burburinho, ele era o cara proativo. E o que o cara proativo faz? Ele arruma uma forma de solucionar. Eu estou no problema? Eu estou no problema. Porém, todavia, entretanto, o que eu posso fazer para eu mudar essa situação? Onde está o meu meio de influência? Então, o que esse cara fez? Aconteceu, na verdade, né,
uma ocasião, vamos pensar assim. Ele fez um trabalho de vários meses junto com a equipe dele. O presidente chegou e falou: Cara, eu quero que você faça isso, que é totalmente de conta com tudo que ele fez. Ou seja, ele perdeu todo o trabalho, 100%. Ele falou: Cara, eu não quero que isso aconteça de novo, mas como que eu posso mudar? Ele estava em um problema indireto que dependia do comportamento do outro, só que ele não estava no ciclo de influência. Ele não podia mudar o comportamento do presidente. Ele podia mudar o comportamento dele. Então, o que, que ele fez? Ele fez o que o presidente mandou, porém, olhando para o problema, para a demanda desse presidente, eu falei, cara, ele vai precisar desse relatório, só que ele vai precisar de um relatório complementar. Ele foi atrás e trouxe esse relatório complementar. E aí ele fez uma análise dos dois e ainda entregou uma sugestão de como o presidente agiu. O cara ficou maravilhado, falou, caramba, esse aqui que eu precisava. Esse cara adiantou. Esse cara ele é diferente dos meus outros executivos. Que legal. E ele continuou fazendo isso, continuou fazendo isso, continuou fazendo isso. Logo, ele ganhou a confiança do presidente. Então, em todas as reuniões do conselho, o que, que acontecia? Fulano, você vai fazer isso? Ciclano, você vai fazer aquilo? Beltrano, você vai fazer isso? João, o que, que você acha, cara, de você fazer isso? Ele começou a pedir opinião pro cara. Ele começou a dar opção pro cara. João, eu vou tomar essa decisão. O que, que você acha? E isso também começou a gerar mais burburinho. Falou, pô, mas que é isso? Ele tá te tratando diferente, e tal, tal, tal. Por quê? Porque ele aumentou o círculo de influência dele. Ele concentrou nele que isso pôde atingir o presidente. E aí, ele se tornou o braço direito dessa empresa. Então, tudo que o presidente fazia passava por ele. E por ele ser essa influência, todos os executivos começaram também a passar o projeto por ele. Porque se passava por ele, passava pelo presidente também. Então, olha como ele mudou todo o cenário dele por conta de uma ação proativa. O presidente não pediu para ele fazer aquilo, ele preveu, ele presumiu, ele acertou, ele poderia errar também, ele acertou e isso trouxe algo benéfico para a vida dele. Ele passou a ser um cara mais reconhecido, com mais resultados, provavelmente esse cara passou a ganhar mais. Bom, o livro também fala no finalzinho sobre a diferença do ter e do ser. Normalmente, qual que é a comunicação das pessoas? Ah, se eu tivesse uma família melhor. Ah, se eu tivesse um carro melhor. Ah, se meu filho fosse um filho educado. E isso não existe. Porque o ser, ele vem antes do ter. Para você ter uma família equilibrada, uma pessoa que tem uma família equilibrada, o que, que ele faz? O que, que ele é? Ele é uma pessoa amorosa? Ele é uma pessoa carinhosa? Ele é um cara que sei lá, chega no horário? Então, é basicamente isso, cara. Você não pode depositar algo em algo externo. Nunca a mudança vai vir de fora para dentro. Eu tenho, depois eu sou. Eu ganho, depois eu, sei lá. Então é sempre de dentro para fora. Ah, eu quero ter aquele determinado carro. Show de bola. Quem tem aquele carro? Vamos pensar no ser da pessoa. Quem que é esse cara? Esse cara é o executivo da empresa? Esse cara estudou? Esse cara fala inglês? Esse cara tem uma família equilibrada? Por que ele tem uma família equilibrada? Como que ele trata a esposa dele? Então, começa a usar esse cara como espelho. Eu tô me espelhando nesse cara. No momento que o seu ser se assemelhar ao dele, automaticamente o ter dele vai ser semelhante ao ter seu. Então, ele tem o carro que você quer, beleza, quando você for igual a esse cara, você também vai ter o carro que ele tem. Então é basicamente isso, foca no ser, foca na mudança sua. Ah, se minha esposa fosse mais amorosa, se ela fosse mais calma comigo, como que o esposo que tem uma esposa calma, ele age? O que que esse cara faz? O que que esse cara é? Esse cara dá carinho pra ela? Esse cara dá amor? Esse cara age diferente? Então busque sempre ser antes de ter, beleza? Bom, e entre as consequências e enganos também. Apesar de tudo isso, né, do livro falar que as suas decisões estão na sua mão, a reação está na sua mão, de qualquer forma, as escolhas elas também implicam consequências. Então, supondo, o livro foi muito extremo. Ah, você pode escolher estar no trilho do trem na hora que o trem for passar, só que você não pode escolher a consequência. Você pode tanto perder uma perna como pode morrer. Mesma coisa, cara, você pode sonegar na sua empresa, porém, você pode ser tanto bem sucedido como você for pego e for preso. Então, esse tipo de escolha normalmente traz uma consequência e às vezes escolhas erradas acontecem. Então, o que, que o livro sugere? Cara, você deve errar, você pode errar, você deve fazer escolhas erradas para você aprender. Só que isso tem que ser imediato. Errei, aprende na hora, identifica o erro, assume que errou principalmente e
dar o próximo passo. Ah, beleza, vou deixar isso aqui e vou pro próximo nível. Errei, beleza, vou pro próximo. Fiz uma escolha errada, beleza, vou pro próximo nível. Então, entenda, as escolhas estão na sua mão, mas as consequências não. Então, coisas podem sair dos trilhos, né? Mas você sempre vai ter uma opção de entender aquilo como um erro grave e remoer aquilo, entender aquilo como um erro grave, aceitar o erro, consertar e fazer uma nova escolha sobre ele. Lembra, depois que o erro foi cometido, ele passou de um problema do direto que você poderia resolver para o inexistente. Está no passado, você não tem mais o que fazer. E aí, para finalizar, ele fala sobre assumir compromissos. Primeiro com você. Sempre com você. Você falou, cara, eu vou emagrecer 10 quilos nesses primeiros 6 meses do ano. Show, cara. Antes de você prometer algo para qualquer pessoa, para sua mãe, para sua namorada, para o seu namorado, compre primeiro com você. Esteja bem com você, cara. Isso vai te dar uma força tão grande, tão imensa, isso vai te dar um alicerce tão forte, porque você pode prometer para os outros, porque você cumpre para você. Você está em dia com você, com o seu corpo, com a sua mente, enfim, prometeu que vai ler, leia. E isso vai tornar você uma pessoa mais proativa, porque, lembra, a vitória particular ela sempre precede a vitória pública. Né? O resultado, né, que todo mundo vê, ele sempre veio antes dentro da pessoa. Antes de você, sei lá, poder falar para uma pessoa ser um case de sucesso na sua empresa, você foi um case de sucesso para você primeiro. Antes de você começar a dar soluções para alguém, você tem que ter solucionado todos os seus problemas. Então é basicamente isso que o livro fala. E agora, ele fala também sobre as formas de você aplicar essa proatividade. Ele sugere você tirar 30 dias do seu ano, né? Um teste dos 30. Esses 30 dias eu vou tirar para ser proativo, para pensar proativo, para tentar, para fazer força mesmo para eu mudar as situações, para eu perceber, para eu estar consciente, né? Ele fala também sobre você prestar atenção na sua linguagem. Em vez de você falar, eu não posso, como que eu posso fazer? Ah, eu não consigo. Como seria minha vida se eu conseguisse? O que eu deveria fazer para conseguir? Começar a prestar atenção na sua linguagem para ser uma linguagem mais proativa, mesmo que seja introspectivo. Não precisa ser você ter uma ação, mas sempre que você percebe que está se limitando, eu não vou fazer isso, eu não posso fazer isso. Tá, eu não posso, eu escolho não fazer isso. Se eu estou escolhendo, por que eu estou escolhendo? Presta atenção nisso. Ele fala também para você escolher uma situação da sua vida que sempre que acontece você age reativamente. Ah, aconteceu isso, eu automaticamente já fico puto. Ah, sei lá, ciúmes normalmente. Ah, aconteceu uma coisa externa, eu reajo dessa forma. Olha para essa situação e fala: como que eu poderia reagir de forma proativa aqui? Quando isso acontecer de novo, o que eu posso fazer? Então, comece a imaginar essa situação, comece você se ver aqui dentro, só que tomando outras atitudes, uma atitude que está na sua mão, uma atitude consciente, não controlada pelo sentimento ou pela situação. Ele fala também sobre identificar um problema que está na sua vida ou está fora dela, mas olha para o problema e tenta identificar. Ele é um problema direto? Ele é um problema indireto? Ele é um problema inexistente? Identifica esse problema. Beleza, achei. Qual das categorias ele se encaixa? Aí você olha para o seu círculo de influência. Como que no meu círculo de influência eu posso começar a mudar esse problema? Vamos supor, é um problema direto. Matou a charada. Você muda seu comportamento. É um problema indireto. Opa, aqui eu preciso mudar a minha comunicação. Eu preciso ser influente a ponto de influenciar essa pessoa, a ponto dela mudar o comportamento dela e eu resolver um problema indireto. É inexistente? É outra coisa simples. Você vai, basicamente, existe uma palavra assim, você vai hum, vamos lá, você vai ressignificar isso, né? Basicamente é o que eu penso. Então você tem uma situação X no passado que aconteceu, que te deixa magoado, que te deixa triste, que te deixa ruim. Então você vai olhar para ela de uma outra forma. Como que eu posso reagir em cima disso daqui? E aí você resolve um outro problema inexistente. É... E por último, e não menos importante, deixa eu ver aqui. Não é isso. Basicamente, terminamos. Esses 3 primeiros vídeos, esses 4 primeiros vídeos falaram aí sobre proatividade, que é o primeiro pilar para a gente sair da dependência e para a interdependência. A gente vai entrar agora em liderança pessoal. Então,
Então amanhã falaremos disso. Beijo. Essa foi minha contribuição para mim hoje. Espero que tenha sido relevante para você.